Oi, gente, a gente tá começando hoje mais um Bate-Pop aí, Ciência em Play, vai funcionar como? A gente vai trazer alguns convidados aqui no Laboratório Estúdio do setor de Artes, Comunicação e Design da UFPR, para conversar sobre ciência de uma forma mais descontraída e trabalhar vários assuntos, não só ciência, como pesquisa, universidade, cultura e tudo que isso envolve, né, Faxina? Bem isso, Jô. Bom, tete a tete aqui nessa mesa estarão sempre estudantes, professores, pesquisadores, cientistas. E você que é da comunidade acadêmica é nosso convidado para estar com a gente aqui, né? É convidado para acompanhar a gente, mas também para vir para cá. Você pode mandar para a gente a sugestão do seu tema, da sua pesquisa, da sua descoberta, né? Daquilo que você pesquisou há tanto tempo e às vezes é uma coisa tão importante para a sociedade e a sociedade não fica sabendo. Nós temos esse compromisso, você sabe disso, né? Você é pago pela sociedade, nós temos que devolver isso para a sociedade. Então procura a gente vai contigo discutir uma forma de trazer isso de maneira bem popular, bastante, vamos falar assim, mais descontraída, né? E levar isso para a sociedade, né? Esse é o nosso compromisso e você é o nosso convidado. Mande para a gente vai estar junto aqui sempre nesse programa que é nosso e é seu também. Então, para a gente começar o bate-papo de hoje, vamos pensar um pouquinho mais nos nossos convidados, apresentar nossos convidados. Vou começar então pelo, pelo, Pode pelo começar. Victor, né? Victor, que a gente é mais ou menos da mesma área, e o Victor traz para a gente aqui essa questão da linguagem audiovisual, né? A gente sempre explorou cenários, né, até fantasmagóricos, mas também muito mais distópicos, cenários que de alguma forma provoca coisas que estão em nós, né? E todo esse trabalho que é feito, por exemplo, na parte do cinema, o cinema que vai trabalhar essa questão da inovação científica e assim por diante, sempre é uma coisa que provoca nós, o nosso interior, né? Por quê? Porque é uma forma de contar a história própria da questão humana. Não há sociedade sem haver história sendo contada, né? Sempre as histórias foram formas de organizar a sociedade. E sem comunicação, a sociedade estaria ainda naquele tempo, não no tempo da pedra, antes da pedra ainda, porque a pedra já tinha alguma coisa de conhecimento ali, né? Então, queria que você, né, trouxesse para a gente um pouco essa linguagem, mas queria que antes de você trazer isso, a sua pesquisa, com que você trabalha hoje, que você falasse um pouco sobre você e sobre a sua pesquisa. Quem é o Finkler, né? Você pode até contar um pouco como você começou na agência escola, premiado no primeiro momento, né? Você pode contar um pouco disso para a gente, para se familiarizar. Quem é Victor Finkler? Publicitário, fazendo mestrado hoje. Bom, é um prazer estar aqui, Faxina, Jô, muito feliz em estar participando desse projeto tão legal, de um projeto que eu tenho tanto carinho, que é a Agência Escola UFPR, né? Como o Faxina já deu a introdução, eu fui da primeira leva de bolsistas aqui, trabalhei na parte de redação publicitária e roteiro, principalmente durante muitos anos, né? Quase 3 anos e meio na Agência Escola, desde 2018 até 2021, assim, foi muito tempo, e é um prazer enorme estar aqui. Eu sou atualmente mestrando em comunicação na linha de comunicação e informações socioculturais pelo programa de pós-graduação em comunicação da UFPR. Sou formado em publicidade e propaganda também aqui na UFPR, né? Sou da casa. E eu trabalho com redação, roteiro e pesquiso principalmente nas áreas de cultura, cinema, política, estética, filosofia política. Então, essas são as grandes áreas assim que eu vou desenvolvendo minhas pesquisas. E atualmente estou fazendo minha dissertação referente ao cinema de ficção científica através da perspectiva da teoria crítica da Escola de Frankfurt. Então está sendo um projeto bem interessante, bem divertido. E eu também, curiosamente, né, também faço um podcast, que é o Massacre Podcast, que é um podcast de cinema de terror, que a gente, ao mesmo tempo que a gente tem o nosso humor quebrado, né, e o nosso humor super esquisito, a gente também traz muitas questões acadêmicas para pensar o cinema de terror, assim, fazer esse diálogo mais extrovertido sobre temas tão sérios e também trazer sempre uma questão do conhecimento, assim, na cultura pop. Pô, e vai dar uma liga legal, né? Porque o tema que nós vamos ter hoje é um pouco de, né? Tá Ele se nessa linha, né? Se parece, né? Eu parece ia falar bastante. agora que quando a gente viu, assim, quando a gente vê a descoberta de rochas de plástico numa ilha vulcânica que a gente quase não conhece no litoral brasileiro, parece uma história de ficção, assim,
mas é a pesquisa da Fernanda. E eu queria agora que ela se apresentasse, falasse um pouco sobre sua pesquisa, sobre, enfim, você. Olá! Primeiro eu gostaria de agradecer o convite também. O estúdio tá lindo. É Que uma bom. honra estar aqui na estreia, né? Eu adoro estreias, coisas novas. E então eu sou a Fernanda Velar, sou geóloga, sou formada aqui na casa também, né? Na geologia. Acabei de terminar o meu doutorado, né? Já é Já doutora. sou doutora. Quem chama tenho que doutora pedir- Fernanda, então, aqui ou não? Doutora Fernanda. Ah, tá, ok. Ainda tenho que entregar a versão corrigida da tese, né? Logo, agora no fim do mês, mas já estamos lá. E eu caí de paraquedas nesse tema. Vou mostrar para vocês aqui, vou conversar mais nesse tema das rochas de plástico, né? Foi uma coisa que aconteceu por acaso, né? Muito pelo comportamento humano, enfim, lixo no oceano, mas eu vou aprofundar mais. Mas eu trabalho com riscos geológicos nas ilhas oceânicas brasileiras. Eu trabalho num paraíso brasileiro. A gente vai conversar mais sobre isso, que é bem interessante. E é isso. Você tem então as duas coisas. Tem conhecimento, mas também tem sorte, né? Tem isso, né? Pode ser que sim, Caiu né? na sua mão Tem que esse ter tema, uma né? audácia ali para Exato. fazer um trabalho paralelo a uma tese de doutorado que não tem nada a ver com o tema principal. Mas ainda bem que deu certo, para alívio dos meus orientadores. Deu tudo certo. Vamos então começar já com ela, né? Sim, acho que antes da gente começar o nosso bate-papo, tem uma coisinha, assim, um negocinho que a gente tem que fazer, Nossos comerciais. que é os nossos comerciais, a nossa publi UFPR, que acho que também é muito importante, né, a gente trazer coisas, enfim, coisas relevantes para a comunidade da UFPR. Então, começa agora, publi UFPR. Eu começo então? Começa então, pode Então começar. vamos lá. Você conhece o Pergunte aos Cientistas? Deve conhecer, mas se não conhece ainda, entra lá no nosso site lá, agenciaescola.fpr.br, que você vai conhecer legal esse trabalho. Que trabalho é esse? Os bolsistas de jornalismo vão para a rua saber dúvidas, questionamentos, curiosidades sobre ciência. Grava isso e traz e vai buscar dentro da UFPR quem é o cientista que pesquisa isso e vai pedir para ele explicar. Então, as dúvidas que tem, curiosidade que seja, o dúvida mesmo, cara, eu quero saber como é que funciona isso até para a minha vida, é dúvida de saúde. Nós temos só os mais variados que tem lá. Você vai ver saúde, meio ambiente, economia, política, de tudo um pouco. Unha encravada, não, e também é demais, né? Unha encravada não existe, né? Mas fala assim, mas tudo aquilo que se refere ao ser humano, a gente tem pesquisa na universidade. São centenas de pesquisas sendo feitas e a gente pode, então, né, você pode entrar lá, conhecer que dúvida era essa, que resposta foi dada pelo cientista, mas você pode mais, você pode também formular a sua pergunta, a sua dúvida, e a gente vai à caça desse cientista que possa dar uma resposta, e não é uma resposta só, ele acha que, não, é alguém que pesquisou, que tem respostas críveis, reais, porque isso é fundamental que a gente faça, né, e este programa tem essa finalidade, que é esclarecer dúvidas da população a partir de uma questão pesquisada séria, não é nada de achismo aqui, não. Legal? Vendi mais ou menos? Não, tá ótimo, inclusive... Você acha que vamos pagar o cachê depois ou não? Vamos? Acho que sim. Acho Acho que sim. Acho que tá garantido esse Tá garantido, nosso. obrigado. Inclusive, se você tiver alguma dúvida que possa ser direcionada a algum cientista das áreas que a gente tem aqui na UFPR, é só mandar por qualquer uma das nossas redes sociais da Agência Escola, que a gente vai tentar ir atrás de um cientista e responder nos próximos episódios do Pergunte. E também, entre os dias 23 e 29 de julho, vai estar rolando o maior evento científico da América Latina, que é a reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que é a SBPC. Eu sempre me... e vai rolar no Centro Politécnico e também em outros lugares da UFPR. Vai ter uma programação cultural, científica e também voltada para o público jovem. E ela é aberta para toda a comunidade, não só para a comunidade acadêmica. Então, vai estar sendo discutido vários temas muito relevantes para a ciência no Brasil. E, enfim, fique ligado. As redes são SBPC na UFPR, tanto no Instagram quanto no TikTok. E no Facebook facebook.com/SBPC na UFPR. Tem também o site, que é sbpc.ufpr.br.
Só dá uma olhadinha lá que você vai ser divulgado nos próximos dias a programação. Meu Deus, eu tô nervosa, gente. Logo você Agora a já- gente pode começar nosso bate-papo. Já fiz o que eu não gosto de fazer, que é a publi. Agora só vai. Então vamos provocar a Fernanda já? Vamos. Fernanda, Ai, meu Deus, já. esse seu trabalho, né, provocou a maior curiosidade entre nós da agência escola. A gente falou, a gente quer saber. Eu queria saber duas coisas. Primeiro, sim, te agradecer numa coisa que, parabéns, ou prazer em conhecê-la, a Ilha da Trindade, que eu não conhecia ainda como brasileiro, imagina, grave isso, né? Então, você trouxe, com a sua pesquisa, já um conhecimento para mim, que existe a Ilha da Trindade que eu não conhecia, né? Tão longe do Brasil, mas é brasileira, né? Tão longe do continente. Mas, assim, como é que você chegou lá? Como é que você foi trabalhar? Você é pesquisadora daqui, da UFPR, mas, assim, não fala ainda sobre... Descoberta vem logo. Como é que você foi... criou um projeto, qual foi o passo a passo para você chegar lá? E aí sim, depois vai dizer para a gente como é que foi essa sorte que você teve. Né? Pois é. Há um trabalho de pesquisa que você estava fazendo, de repente, portanto, você estava buscando conhecimento, de repente teve uma sorte. Conta para a gente um pouco. Como foi chegar até lá primeiro, tá bom? Ok, parando para pensar, eu acho que eu tive um pouco de sorte mesmo na minha vida acadêmica, porque para entrar nesse projeto também foi um pouco de sorte, né? Porque é um projeto das Ilhas Oceânicas Brasileiras, um edital do CNPq de 10 anos atrás, né? Que várias universidades do Brasil inteiro submeteram, que é um projeto para o Ministério da Defesa do Brasil, porque o Brasil tem áreas remotas, né? Tanto na Amazônia Azul, no Oceano Atlântico Sul, quanto na Antártica, que tem, então, Pro Trindade, que eu vou falar um pouco, tem o Pro Antar. Então, teve esse edital para as áreas remotas do Brasil. E o nosso laboratório, o Laboratório de Estudos Costeiros, aqui da Universidade Federal do Paraná, pelo Departamento de Geologia, teve um projeto aprovado, né? Coordenado pelo professor Rodolfo Angulo, que a gente brinca, é o papa da variação dos níveis do mar, mundial, assim, é um pesquisador de renome na questão de variação do nível do mar, variação de clima. Então, graças ao currículo dele, o projeto foi aprovado e precisavam de alunos, né? E eu estava ainda na iniciação. Meteu a cara. Não, eu estava na iniciação científica, eu trabalhava na Serra do Mar, então eu estava na hora certa, no lugar certo, né? De conforme eu fui desenvolvendo processos de iniciação, falando, me prometeram um mestrado, então. Se você passar no mestrado tal, a gente dá para você a Ilha da Trindade, né? Eu falei, nossa, meu Deus, eu nem imaginava como era essa expedição, como era ir. É uma loucura, assim, né? E eu sou geóloga de campo, né? A geologia aqui da Universidade Federal do Paraná é famosa por terem os melhores geólogos de campo, de fazer um mapeamento, ir para o mato, né? Achar o que tem que achar. Então, mas quando você participa de expedição científica, você leva isso ao nível master de ser um geólogo de campo, né? Que você sai, então, aqui de Curitiba, pega um avião, vai lá para o 1º Distrito Naval do Brasil, ou para o 2º Distrito Naval do Brasil. Fica no Rio? Que fica no Rio, fica em Niterói, e o outro em Salvador, né? Então, eu já saí dos dois. E daí você pega um navio, né? Eu já andei de corveta, de navio patrulha e de navio da esquadra da Marinha. Quanto tempo Meu Deus. de caminhada? 4 dias. 4 dias? 4 a Inteiros. 5 dias inteiros. Sem internet, Nossa. sem nada. Você fica no navio de guerra ali, ou um navio patrulha. Né? A corveta foi a mais emocionante, que ela era menorzinha, então balançava pra caramba, até militar passando mal. Eu já peguei mar muito revolto, que tem uma escala de 1 a 11, se eu não me engano. Eu já peguei a escala 8, 9, que tudo mexe, tudo quebra dentro do navio. É bem emocionante. E daí, para você chegar até a ilha, então, é por via do projeto. Né? Então, tem toda essa expedição científica antes. E você desembarcando lá não tem aeroporto, não tem cais, não tem nada. Você desembarca, tipo, do navio, direto ou de helicóptero, ou por um bote que você chega na ilha. O Pedro Scooby, aquele surfista, ele foi pra ilha tentar pegar umas ondas. Não deu muito certo, mas mostra ele, né, pegando bote e tal. Nossa, irado! E é mais ou menos assim mesmo. É bem aventura. A ilha, ela não é habitada. Então, a Ilha da Trindade é o território brasileiro mais distante no Oceano Atlântico, mais de 1.000 quilômetros da costa, na altura ali de Vitória e Espírito Santo. E ela, como é um território... então, por que tem a pesquisa? Porque o CNPq abriu esse edital, né? Ela é um território remoto,
que teoricamente é de ninguém. Então, tem um tratado da ONU de décadas atrás que os países, para serem soberanos nessas áreas remotas, têm que ter ocupação permanente e pesquisa científica. Então, perante ao mundo, o Brasil precisa ter uma ocupação permanente e pesquisa. Então, lá funciona uma estação científica que sempre tem pesquisadores via projetos, né? E a estação militar, que sempre tem lá um pessoal de 30, 40 pessoas. E são todos passageiros, como é que É, fica um é tempo lá? permanente e rotativa que a gente brinca, né? Então, eles fazem escala de 4 meses, 4 em 4 meses muda os militares, 2 em 2 meses muda os pesquisadores. Nossa, que realmente É. parece uma... E o tempo Eu de... poderia ler um livro sobre isso, sabe? que Um é. livro de, sei lá, ficção, terror, qualquer coisa. Mas muito legal. Legal. E quantas vezes você já foi pra lá? Fui 4 vezes, né? Que daí tem 2 modalidades para Ilha da Trindade. Tem o bate e volta, que a expedição toda dura uns 15, 20 dias, que daí o pesquisador, ou quem vai, fica 3 a 5 dias na ilha. E tem a modalidade permanência, que é o que eu gosto. Eu fico lá 2 meses, né? Eu e outros pesquisadores, que o navio deixa a gente lá e simplesmente vai embora. Né? Então, a gente fica só nós, 30, 40 pessoas, com o alimento que tem lá, né? Providenciado pela Marinha do Brasil, com aquela infraestrutura que tem lá e se vira. Né? Então, isso é até complicado, porque a Ilha da Trindade não tem, por exemplo, um hospital ou um ambulatório com muitos recursos. Então, se acontece acidente, para chegar ajuda, é mais ou menos 3 dias. Que o navio vai até onde o helicóptero tem autonomia e manda o helicóptero e tudo isso dá uns 3 dias para chegar ajuda, né? Então, ela é bem complicado. Daí, por isso que eu estudava os riscos geológicos originalmente. Que lá é bem montanhosa a ilha. É o vulcão mais recente do Brasil. Tem apenas um bebê, Ele a não é gente ativo brinca. ou ele é ativo? Ele não é mais ativo. Não é mais, Ele tá. A última atividade foi há mais ou menos 100 mil anos atrás, que a gente brinca que é um bebê. Eu não era nascido ainda. Não, com certeza não. E então ainda tem cratera de vulcão preservado, o lugar assim é maravilhoso, lindo. E os processos naturais geológicos, como deslizamento, essas coisas oferecem risco para ocupação. Então é isso que eu estudo, né? Trabalho de geologia, geotecnia. Originalmente pensei que ia trabalhar isso pro resto da vida, mas o curso muda, né? Então, Justamente isso, assim. Não, foi lá que você se deparou com uma ficção científica. exatamente. Né? Que aí liga Foi na com sua o fim, né? primeira viagem? foi? Como que foi? Então, a ilha daria uns filmes muito legais. A gente brinca que quando a gente chega na cratera do vulcão vulcão mais recente, que é preservado ainda, parece que você tá em Marte. Porque ele é todo vermelho, assim, você parece que não tá no planeta Terra. A gente sempre brinca aqui que dava pra gravar um filme e tal. E foi na 3ª vez que eu tava lá, em 2019. E foi no final dos 2 meses, né? Eu lembro que, assim, a ilha tem várias trilhas. E quando você completa todas as trilhas, você recebe um certificado da Marinha do Brasil de grão-mestre, né? Então, eu acabei, para minha pesquisa, fazendo quase todas as trilhas. E faltou uma trilha só, que não era necessariamente a ver com a minha pesquisa, que era subir a cratera do vulcão, né? Daí, eu lembro que a gente foi num domingo, que teve que ir voluntários, e foi o médico da ilha, a 01, que, se eu não me engano, foi a 2ª mulher a comandar a ilha. Quando eu estava lá, em 2018, eu fui comandada pela primeira mulher, né? Foi bem legal. E eu lembro que eu fui, então, com os voluntários no domingo fazer essa trilha. E daí, no final, descendo da cratera do vulcão, eu fui coletar mais algumas coisas na praia, que sempre tem coisa que a gente quer coletar, né? E, não sabe quando que vai voltar, né? Mesmo tendo vaga, nada é certo. A gente brinca aqui na Marinha do Brasil, até o passado é incerto. E é verdade, sabe? Você não tem certeza de nada nunca. Então, você aproveita ao máximo sempre. E foi nesse dia, assim, por acaso, no domingo, um dos últimos campos meus na Ilha da Trindade, eu me deparei com essas amostras estranhas, né? Com aparência de rocha, mas quando você pegava aquilo, que ela é verde, ela é bem bonita, assim. Você via, nossa, isso aqui é um plástico, uma coisa artificial, o que é isso? E você tá ali no lugar que é a Praia das Tartarugas, que é o local onde tem... Ela é enorme, essa praia, e é cheia de cama de buraco, que é onde tem a maior desova de tartarugas verdes do Brasil. E é um lugar que a gente chama de monumento natural.
que é o nível máximo de preservação ambiental que tem no ICMBio, sabe? Sim. E então, lugar de proteção, então você fica, meu Deus, a tartaruga, não sei o que você tá fazendo aqui, né? Você se preocupa, tem os recifes também, tem aves migratórias, é muito bonitinho ver, sabe? É uma natureza, assim, bem singular, a Ilha da Teoricamente Trindade. era pra estar intocada, né? Tipo, sem a... Então, é exatamente isso, mas você anda pelas praias, que eu trabalho com praias também, né? Você vê muito lixo. E os meus orientadores foram em 2010 pra lá. Eles falaram que nessas praias ele não era tão visível o lixo desse jeito. Que agora eu tiro foto, é muito lixo mesmo. Você vê tonel, assim, que chega pelo mar. Você vê muito plástico, 1.000 muito quilômetros vidro. distante da Sim. costa e Porque ainda... esse lixo não é levado para lá, não é de quem usa Não é de lá. quem tá lá, né? Não, né? Exatamente, É de fora. do mar. Exatamente, é o que chega. É o que chega pelas correntes marinhas. Queria te perguntar uma coisa que veio aqui da produção. Se a Ilha da Trindade é a ilha que Darwin visitou de alguma forma, não sei. Ele passou por Noronha. Ah, tá. não, Fernando de Galápagos, né? Noronha, sim. Em Galápagos, no Equador, né? É, e também. Mas aí já é no Veio aqui outro essa oceano, questão. né? Queria Não, esclarecer. ele não passou. Mas passou um cientista famoso que é o Harley, esqueci o primeiro nome dele. Cometa não é, eu sei que não, tá? Mas é o cara que descreveu o cometa também, é Ah, a é? mesma pessoa, Eduardo. que deu nome ao cometa. Edmund, ou Eduardo, acho que é Edmund. É. Harley, e a gente fala que tem até uns artigos publicados que ele não deixou um legado muito legal, porque a Ilha da Trindade hoje ela tem um grande problema, que ela teve uma introdução de espécies exóticas de cabras, principalmente. E Foi ele que levou. Os historiadores cruzam todos os dados que foi por causa dele, que ele deixou lá para caso navios passassem, né, tivessem... Que a Ilha da Trindade ela é legal porque ela é uma das únicas ilhas oceânicas do Atlântico que tem água doce, potável, assim, na ilha, né? Que você pode consumir. Então, Fernando pode de ser uma Noronha não tem, por parada, exemplo. digamos. Não tem. E a Ilha da Trindade tem. Então, ela é um ponto bem estratégico no oceano para os navios. Principalmente daquela época. Eles deixavam cabras, animais, para quem fosse para lá. Já viveu algumas famílias lá na ilha, dos portugueses, enfim. E essas cabras devastaram a vegetação da ilha. E ela sofreu um aceleramento em processo erosivo gigante, que é uma coisa que eu estudo também, né? Tem a ver com riscos geológicos, enfim. Mas Darwin não passou. Tudo bem. Escuta, para dar uma noção de tamanho assim, dessa ilha, é o quê? Vamos comparar com a Ilha do Mel, aqui perto de nós aqui. Que tamanho que é, mais ou menos assim? Eu acho que ela é Sou curioso. metade da Ilha do Mel. A Ilha do Mel tem o quê? 20 quilômetros quadrados? Não lembro agora. Ela é uma ilha de mais ou menos 10 quilômetros quadrados. Mas ela é bem escarpada, bem montanhosa. Ela chega a 600 metros de altitude máxima. 600 metros de altitude máxima, acima do nível do mar. Sim. E as trilhas são alucinantes, impressionantes. Nossa, é bem tenho perigoso. Perigo. Tem que ser realmente Mas você pesquisador. mas você faz as trilhas com militares, né? E geralmente, sei lá, um militar de operações especiais, mergulhador de combate. Então, os caras que foram feitos para sobreviver, você aprende um monte de coisa com eles. Legal. É bem bacana. Queria trazer sobre o alcance dessa pesquisa, Isso. porque, cara, quando a gente teve acesso, daí eu fui dar uma pesquisada a mais, né, e pedi pra você me mandar, enfim, que repercutiu quando vocês publicaram o artigo, que foi depois, né, não foi em 2019, foi em 2021, se eu não tô errada, ele repercutiu em, assim, pelas minhas contas, foi algo entre, sei lá, eu contei quase 50 países diferentes, assim, que eu encontrei notícias, e umas 15 línguas pra mais, assim. E aí, essa pergunta eu queria fazer pra vocês dois, assim. Primeiro pra você, o que você... qual que é a motivação que você dá de ter dessa repercussão toda, assim? Se você dá pela temática, ou se teve um processo da sua parte, do pessoal de pesquisa de divulgação do artigo. E aí, depois, a minha pergunta pro Finkler vai ser direcionada para outra área. Mas Tá ainda bom. dentro disso. E parabéns, inclusive, por isso, né? Porque é o trabalho não só da UFPR, mas de outras universidades aqui do Brasil, que chegou, assim, eu vi... Nossa, inclusive, até no Twitter, assim, fui pesquisar para ver
sabe? Se tinha gente falando sobre e, tipo, tinha gente falando sobre no mundo todo, assim. Eu fiquei sabendo pelo perfil do UFPR também, que tinha divulgado alguma coisa sobre isso. Em alguma instância do UFPR tinha divulgado sobre isso. Realmente foi um alcance impressionante. Foi, pior que foi mesmo. Primeiro, agradecer aos meus coautores. Giovana Rebelo, minha segunda autora, tá agora no mestrado, trabalhou lado a lado comigo e perseverou com todos os não de revista internacional que a gente recebeu antes de publicar. Foi um caminho longo, né? E essa parte da divulgação, eu acho que primeiro tem a geóloga canadense, a Patrícia Corcoran, que foi a primeira a achar esse tipo de rocha em 2014 lá no Havaí. Uns anos atrás, acho que lá por 2019, 2020, ela publicou uma nota na Nature e ela falou assim que esse tema é um tema que pega na emoção das pessoas, que vai além do que isso significa no registro geológico da Terra, né? Ela já tinha visto assim essa movimentação. E eu comprovei isso, né? Que essa divulgação tudo começou que eu entrei em contato aqui com o pessoal da comunicação da universidade, com a jornalista chamada Jéssica. Esqueci o sobrenome dela. Mas a gente fez uma troca ali. Falei, olha, vamos divulgar esse artigo publicado. E daí, claro, demorou alguns meses, né? Até isso acontecer. Foi no finalzinho de 2022. Em 2023 desse ano que foi divulgado mesmo. Então, a UFPR fez um trabalho, o primeiro trabalho. Até o Carlos Guedes, o nosso orientador desse trabalho, mandou um e-mail agradecendo a Jéssica, né? Que tudo começou no trabalho dela. Ela fez uma primeira abordagem excelente, ela e toda a equipe que participou, o infográfico. E a partir dali, foi muito legal que a gente viu toda a progressão de como a notícia se espalha. A gente viveu isso de forma orgânica, assim. E a partir da Jéssica, 2 dias depois, já veio as redes de longo alcance locais de Curitiba. Daí já tinha gente no nosso laboratório fazendo filmagem e tudo mais. Daí foi para uma coisa mais regional do estado. Daí foi uma coisa nacional. E daí foi para uma coisa internacional. Foi bem interessante acompanhar essa progressão. Foi vários ciclos, assim, Quanto né? tempo levou mais ou menos para vocês chegarem no alcance internacional? Eu acredito Desse que momento foi... que vocês publicaram o artigo. Tá, não, a gente publicou o artigo até... A gente achou em 2019, mas até publicar tudo foi em 2022. Se não me engano, foi outubro de 2022. Eu entrei em contato com a Jéssica aqui do FPR. E em janeiro saiu a publicação pelo FPR. Então, fevereiro, março já estava no alcance internacional. Foi até rápido, assim, né? Considerando. Muito legal. Me conta uma coisa, quanto grave é isso para a humanidade, para a gente, sabe? Quanto porque encontrar uma rocha que não é mais natural, né? Ela é uma coisa recente, né? O plástico tem o quê? Pouco mais de 100 anos de produção e de consumo, né? Em tão pouco tempo você ter rochas de plástico, isso acelera muito o processo de degradação do planeta, ou não? Então, isso reflete um pouco do que a gente esperar no futuro, né? Porque o que é o comportamento humano o que tá levando a gente? Assim, para uma geóloga estar em campo e se deparar sem querer com material se incorporando no registro geológico, é sinal que esse lixo, por exemplo, no mar, está muito profundamente impregnado no sistema oceânico, né? Com certeza, já tem vários estudos mostrando que está na cadeia alimentar e tudo mais, mas para chegar ao ponto de estar se depositando, de não ter mais para onde ir, né? Chegando em lugares remotos, depositando e se incorporando. E uma ilha pequena, né? E uma ilha pequena, sabe? Não sim. Uma vastidão de terra que encostaria alguma coisa ali, né? Não é, né? Então mostra que estamos num descontrole em relação aos nossos resíduos, né? E a gente tem que agora começar a achar a solução, né? Isso é só uma pontinha do iceberg, mas também mostra uma nova movimentação da ciência mundial, da ciência, das geociências, que agora o nosso enfoque, assim, vai começar a considerar esse tipo de resíduo como plástico, como material geológico no sistema. Então, você vai ter um aluno ali descrevendo areia da praia, que não é areia de gato, estava brincando aqui antes. E vai ter que agora começar a saber o tipo de polímero, o tipo de plástico, o que isso significa, qual que é o poluente. É mais um componente para os nossos estudos também. Né? Isso já está, com certeza, incorporado no sistema do planeta Terra. Agora, minha curiosidade é, como que é isso, né? Ele é meio... É uma rocha
também leve como plástico, não? Como é que é essa rocha que vocês Então, ela encontraram? tem uma... Ela é grande ou ela é pequena? Ela São tem de pedaços? vários tamanhos, Ah, né? é? Que eu encontrei um afloramento na praia de um tamanho de 12 metros quadrados, mais ou menos. Quanto? 12 metros quadrados, recobrindo a superfície de uma praia, né? Lá do Parcel das Tartarugas, ao lado da Praia das Tartarugas. Então, tem vários tamanhos de fragmentos. Então, ela tem uma aparência, uma consistência muito semelhante à rocha natural, principalmente conglomerado, que a gente chama na geologia, arenito. Ela se parece visualmente, é um pouco mais leve, mas também incorpora bastante pedaços de rocha, concha, areia. Então, tem algumas amostras que são pesadas também. Mas, na verdade, é uma rocha cimentada por plástico. Ela é bem interessante. Eu podia ter trazido uma amostra dela, né? Não, mas você tem vídeos que nós vamos mostrar depois aqui, tá bom? Sim, tem Vamos várias mostrar. imagens. inclusive, Agora, né? tem uma coisa assim, a ciência antes O Faxina falhou? tá cheio de curiosidade. Eu tô muito curioso com isso. Tá muito curioso. Porque Não, mas assim, pode a ficar à gente sempre vontade. estudou assim, que o plástico demora 400, 500 anos para se decompor. Claro, sempre sabe como chegam a isso se nós temos plástico só há 100 e poucos anos, né? Mas, assim, claro que faz por aceleramento, tem todo um processo científico para saber quanto tempo duraria. Agora, se previa que duraria 400, 450, até 500 anos para decompor. Mas, em menos de 100 anos, a gente está vendo ele se decompondo e se misturando, vamos chamar assim, ao que há de rocha, ao que há de areia no planeta. Pois é, a gente até brinca, né? O que é se decompor, né? Porque eu tava conversando com o pessoal da física esses tempos sobre isso. Se decompor é o quê? É até um fragmento que teus olhos não enxergam, Pois é. né? Mas a gente tem as nanopartículas, né? Então, assim, tem uma projeção que o primeiro plástico produzido, que acho que foi a partir dos anos 50, não lembro bem. Eu sei que tem a projeção que o primeiro plástico produzido ainda não foi Não foi decomposto não foi ainda, decomposto sim. ainda, sim. Então, tá tudo aí, tudo que a gente produz tá indo para algum lugar. E não se o decompõe, na oceano- verdade. É isso mesmo. Pois é. E agora, se você tá se misturando ali com rochas e podendo ser soterrado, pode ficar preservado realmente no registro da Terra. Né? Isso que os nossos próximos passos a gente quer provar, né? Se isso vai ficar preservado, quanto tempo, como que isso vai se comportar. Mas pode ser um componente permanente mesmo. Você tem uma questão que as ciências da Terra e até a questão da geologia, né? O que o ser humano não consegue tocar, que é a formação rochosa, isso foi colocado em xeque, né? Você tem uma questão que até o que era supostamente uma ciência de estudar algo muito antigo, algo muito ancestral, que a gente não viu se formando, acontecendo, e a gente já vê uma influência direta em um pouquíssimo tempo de existência de um próprio desenvolvimento científico, tecnológico, né? Sim, isso é muito louco, né? Porque o nosso trabalho, por exemplo, a gente publicou sobre essas rochas plásticas. A primeira pergunta do trabalho foi: as rochas podem se... Começou com essa pergunta: as rochas podem se formar por fontes não naturais? Porque a premissa da geologia clássica não, para uma rocha ser chamada de rocha, tem que ser por processos naturais e composição natural. Da Terra. Então, da Terra. Então, por todo o ciclo da rocha, enfim. Então, se você tem ali o ser humano atuando em uma composição, não pode ser rocha. E daí a gente rebate exatamente esse paradigma clássico. Mas a gente agora está falando do antropoceno. Né? A gente não Sim, pode esse era um mais tema que- excluir esse agente geológico, ele está formando rocha sim nessa nova perspectiva. A gente tem que mudar os paradigmas clássicos, que isso até é uma questão, não, às vezes, ultrapassa a geologia, já é uma questão política. Sim. Eu acho importante o geólogo falar: não, o antropoceno existe mesmo, estamos interferindo, Eu acho- a coisa está um descontrole. Nesse contexto, inclusive, era uma discussão que a gente queria trazer, assim, até sobre os termos de... que existe uma discussão dentre as ciências da Terra e os geólogos e biólogos, enfim, sobre o antropoceno, que a gente, até então, não era considerado, não era um consenso que a gente estava vivendo no antropoceno. E a sua pesquisa, e não só a sua pesquisa, mas essa descoberta das rochas plásticas e a outra também anterior, traz uma quebra de paradigma mesmo, de que a prova de que estamos vivendo nessa era é que o homem está afetando até o processo geológico da Terra. E aí tem uma outra discussão também, dentre teóricos, enfim, do conceito de capitaloceno, de não chamar de antropoceno por tornar isso meio... eu não sou especialista, então vocês que vão Entrando em assunto polêmico, né? vocês que vão me informar sobre, mas pelo que eu pesquisei, né, realmente uma questão política de admitir
é o quanto a gente está interferindo, né? De admitir que, por mais que a gente esteja na Terra há muito pouco tempo, geologicamente pensando, a gente já está interferindo de forma muito rapidamente. significativa. Sim. Então, nem elaborei pergunta nenhuma, né? Mas eu tinha trazido que estava aqui no meu roteiro essa pergunta de vocês dois, queria que vocês dois, primeiro Finkler, definissem assim como que vocês viam esse conceito e talvez essa necessidade da gente assumir isso. Você já falou um pouquinho sobre. E como que isso se relaciona dentro da perspectiva dos estudos culturais, assim, a importância, sei lá. Legal. Se você... Eu tenho uma questão que eu acho que quando você conceitua Nós estamos uma perguntando, questão... você responde, tá? Nós estamos fazendo perguntas sobre nós. Uma questão que é muito importante, que é quando você define, por exemplo, o antropoceno, que é essa influência, a partir do momento da existência, né, do ser humano enquanto comunidade, enquanto uma coletividade, você meio que cria uma questão de não pensar uma solução que envolva a existência do homem em contato com a natureza. Perfeito. Então, você vai ter o ser humano. O ser humano, ele existe, ele é uma coisa que existe há muitos milhares de anos. Não tem como você tirar o homem da equação. O homem, ele é o espírito, né, humano, ele é uma coisa que ele é da própria história da Terra, da história da natureza. E isso é uma coisa que é muito importante porque quando a gente vai pegar a filosofia clássica, por exemplo, pegar o Hegel, que é um grande filósofo alemão, ele divide o sistema filosófico dele entre ideia, natureza e espírito, né? Espírito seria o que é humano. Então, ele coloca uma divisão entre o que é natureza e o que é homem, mas a gente tem uma questão muito importante que o próprio Engels traz na dialética da natureza, que é a natureza também tem sua história. Então, a natureza, ela também tem o seu desenvolvimento histórico. A própria questão do desenvolvimento e substituições de espécies e os próprios períodos históricos, toda a natureza ela é movida por movimento e destruição e reconstrução e mistura de coisas. Então, se você for ver, é toda uma construção do próprio planeta Terra e o ser humano ele está junto dessa dinâmica. Ela vai partir sempre de um diálogo consigo próprio, com contradições, conflitos e vão gerando até chegar no homem. O homem é o estágio que a gente está agora, né, vivendo em todas essas questões de 12 mil anos, mas mais importante que isso é o ser humano ele vai desenvolvendo formas de produzir e depois pensar. O que isso quer dizer? Nós produzimos, né? Nós produzimos nossas condições de vida. Nós precisamos comer, nós precisamos nos vestir, nós precisamos morar, nós precisamos nos relacionar. E depois disso que a gente pensa, a gente desenvolve nossas ideias. Então é uma questão que até o Karl Marx e o Engels desenvolvem na ideologia alemã, que a gente primeiro produz e depois pensa, e quando a gente vai vendo a maneira como a gente produz vai interferir na natureza, porque é de onde a gente vai tirar os recursos, e a maneira como a gente vai produzir, até a questão cultural, a própria manifestação na arte, a própria manifestação na religião, em outras manifestações culturais, tudo isso vai estar envolto em como que a gente produz, em como que a gente dialoga com o nosso entorno, com a natureza, e como que a gente dialoga com a própria humanidade. A gente chega num ponto que é indissociável o homem da natureza, né? O homem enquanto produto da natureza e o homem também enquanto alguém que também está... Agente dentro da natureza. Enquanto alguém que está gerando conflitos e destruições e até interferindo em espaços que a gente nunca imaginou que ia interferir, né? Como nas próprias questões de formações rochosas, né? Colocar em xeque isso. Então, a gente já está num ponto de desenvolvimento que eu diria, né, que é muito mais uma questão do momento atual de produção da humanidade, né? Essa questão que surge da Revolução Industrial, né? Sobretudo da consolidação do modelo de produção capitalista. E você tem, como o Faxina falou, a questão do plástico, uma questão recentíssima. Sim. Só faz sentido com a Revolução Industrial, só faz sentido com a exploração de petróleo, com o refinamento de petróleo. Então você tem uma questão muito curta que consegue causar um dano tão grande em pouquíssimo tempo, sendo que são 12 mil anos de história humana. É muito louco pensar isso nessa questão do plástico em si, assim, porque, que nem a gente estava falando, você falou que eu não lembro muito bem, mas acho que é nos anos 50, 60. Foi o grande boom da produção do plástico que a gente conhece hoje, Que a gente conhece hoje, assim. Então, o que não são 200 anos. Não são 200 anos de produção humana de plástico, mas a quantidade de produção de plástico que a gente teve nesses 200 anos já foi o suficiente para estar afetando de diversas formas. Porque não só na formação rochosa, que é o que a gente... que tem esse apelo emocional, né? Que a gente fica mais em choque, assim. Mas a quantidade de microplástico no oceano, a quantidade de plástico não só no oceano, como em todos os biomas, assim, na nossa cerveja, eu sempre brinco, né? Tem estudo que mostra que tem microplástico na dentro água da cerveja. Que produz cerveja, leite materno, na corrente sanguínea. Nossa, sim. É incrível, E né? qual que vai ser o impacto disso, sei lá, né? Mais pra frente, assim, quanto que isso... Mas uma coisa que o Vitor falou e eu gostei bastante, é uma coisa que eu penso também, eu tento trazer para as minhas reflexões, esses conceitos, né? Que processo natural
por não... Tá no dicionário. O processo natural é que não tem ação humana envolvida. Né? Eu acho que isso tem que mudar esses conceitos mesmo. Não tem como não associar as duas coisas. Eu concordo completamente, assim, foi bem legal o que você falou. Eu gosto que você falou quais vão ser as consequências sobre isso. Até ano passado foi lançado um filme de um diretor canadense, que é um cara muito conceituado, que é o David Cronenberg, que ele foi um diretor de terror e ficção científica, que ele sempre brinca com essa mistura a mistura do corpo humano com as tecnologias. Então, vai ter filmes que é sobre televisão, que é o corpo do homem vira um leitor de fita, e essas coisas assim, que ele tira essas piras da mistura do natural com o tecnológico. E ano passado ele fez um filme que se chama Crimes do Futuro, né, Crimes of the Future, em que pessoas começam a nascer com um sistema digestivo adaptado para comer plástico. Olha Que só, loucura! isso já tá sempre... Nossa, é uma obra de ficção que tá 100% dentro do que a gente tinha faz dito. todo Por isso sentido. que eu falei, o ser humano, ele primeiro produz, ele primeiro pensa o seu entorno e depois ele vai transformar isso até na arte, isso vai ser transformado em cultura, isso vai ser transformado na maneira como você vai, de alguma maneira, tentar refletir, tornar aquilo mais visível, né, para o seu pensar. Então, é uma coisa interessante, é um questionamento que ele traz sobre isso, né, tipo, até que ponto que a influência do plástico não está fazendo, tipo, alterações biológicas mesmo no ser humano e quais vão ser as consequências disso, né? O ser humano, nos demais animais também, né? Exato. Sim, com toda certeza. E, Não, nesse essa era uma- Não, vai. Não, é que agora a gente tá no assunto. Que era uma discussão. Tem uma coisa que a gente quer trazer aqui no podcast também, é de trazer as discussões mais que estão nas pessoas, sabe? Porque isso aqui, a gente, querendo ou não, é uma discussão de um ambiente mais privilegiado, de se pensar sobre isso, se pensar sobre esses processos, tanto dentro dos estudos culturais, quanto dentro da geologia. Mas uma coisa que eu vejo muito, assim, que eu acho que já faz alguns anos que tá muito, enfim, crescente, assim, em termos de, sei lá, sustentabilidade de plástico. Que é uma discussão que existe. Qualquer rede social que você entre aí vai ter... A gente até trouxe uns memes pra mostrar pra vocês, mas eles estão um pouco, enfim, pesados, mas sei lá, que existe esse... de parar de usar sacola plástica, de parar de reduzir o consumo pessoal de plástico, canudo de plástico. E aí existem discussões de que, tipo, os maiores produtores, não só de plástico, mas de outros poluentes, assim, enfim, coisas que são despejadas no oceano e tal, não seria o consumo individual, né? Mas a escala de grande produção. E aí, nesse sentido, eu queria saber como que vocês se relacionam, como que você vê isso, assim, como que você... De uma coisa pessoal minha também, assim, de o quanto que isso afeta, e se isso é uma iniciativa que a gente deveria estar investindo mais, de, tipo, reduzir o consumo individual, ou se a iniciativa deveria estar em limitar essa produção de plástico, digamos, sabe? Algo nesse sentido, assim. Até, Tem os memezinhos sabe? Tipo, a tartaruga, queria comer um plástico hoje, não sei o quê. Sabe? Ou então, enfim, muitas variações disso, assim, Daqui a tem pouco na a gente vai internet. estar comendo plástico, então não precisa nem pra tartaruga. Não, e a gente mais. já está, que nem a gente falou, a gente já está Sim, comendo plástico, verdade. mas não é de forma tão... porque o que pega, tem esse apelo, tipo, eu vi uma campanha, acho que eu vou até mostrar pra vocês. Tinha uma campanha do Greenpeace, assim, que mostrava vários animais marinhos com um canudo obstruindo a passagem, assim. Que pega naquele apelo emocional, né? Que a gente tava falando que a sua pesquisa também pega, que quando você leva pra esse lado, assim, de chocante, de quase, enfim, ficcional, quase absurdo, tipo, pega mais as pessoas. Mas se isso é realmente, tipo, do maior problema, tipo, o canudo plástico em si. Queria saber de você. Que Então, é que isso é bem complexo. Eu trabalho não só com geólogos, né? Trabalho com oceanógrafos, físicos e os químicos, que são os caras que desenvolvem essa tecnologia relacionada com os polímeros, né? E uma professora até aqui da Química da Federal do Paraná, ela comenta para mim que o plástico é importante, por exemplo, na questão de saúde pública. Né? Quanta doença não evita você, por exemplo, tá numa rodoviária, não sei aonde, e você ter um canudinho para poder tomar ali, é questão de saúde, né? Então, a gente tem também que tomar cuidado, né? Tipo, vou demonizar o plástico, mas também é importante. Ele revolucionou a questão de saúde pública, por exemplo, né? Mas agora a gente tem que pensar para onde esse material está indo, qual que é esse desenvolvimento do descarte que está incorreto, né? Como fazer esse material não chegar até os oceanos. A gente nem precisa pensar no oceano. A gente está aqui em Curitiba, a gente pensa nos lixões. Sim. Né? Inclusive, depois eu vou indicar o material relacionado a isso.
Mas, né, a gente tem que daí pensar em políticas públicas, uma coisa... Mas, assim, por exemplo, o uso individual. Tem uma movimentação europeia, da União Europeia, que estão já proibindo o uso de plástico de uso único, né? Que nem você compra uma carne que vem naquele plástico filme, você tira da prateleira e instantaneamente você usa e joga no lixo, né? Então, ou você pega a sacola para pegar fruta. Então, isso é um lixo, assim, que gera muito volume, por exemplo. Então, talvez diminuir o uso de plástico, uso único, sem necessidade, né? Às vezes você vê banana embalada, sabe? Coisas que não precisam estar embaladas por plástico. Isso Existe uma ajudaria de alguma questão, forma. em relação a essa coisa de frutas, de coisas que já têm a sua embalagem natural, que eu vi esses tempos em termos de acessibilidade. Que, tipo, muita gente critica, sei lá, as frutinhas que vêm cortadas, mas que para pessoas PCD, em alguns momentos, essas é mais acessível. Entendi. Então, tem todo um uso do plástico, né? Entendi. De realmente, em termos, que você nem falou, revolucionou muitas coisas, tornou muitas coisas mais fáceis. Mas, em relação a essa coisa específica, eu lembro que eu vi isso e era algo que eu não fazia ideia. Então, tem tanta coisa nessa discussão de uso de plástico, né? Tem tantas variáveis. Mas acho que aí também tem uma questão que é assim, a gente pensa muito no uso como o processo final, né? Mas, na verdade, é o seguinte, tem uso porque há uma indústria produzindo. Assim. Se a indústria não produzisse isso, quer dizer, o uso seria de forma diferente, né? Acho que assim, a sua pergunta anterior, né? Se a gente não teria que fincar pé aí politicamente muito mais em cobrança. E aí talvez venha aquela questão de que nós estamos no antropoceno ou já estamos no capitoloceno, né? Essa questão de que é por aí que vai o desafio, né? Se nós estamos... Claro, uma coisa deriva da outra, né? Mas, assim, a questão é que nós temos que pensar a sociedade muito mais a partir, eu falava no começo até, do viés político, do que de uma cobrança que eu fico assim meio porque, coitada da dona de casa, né? Tem tanta coisa que preocupar, até de ter dinheiro para poder comprar as coisas. Aí ela é a culpada não ia falar da porra não vou falar da porra do canudinho, né, que vai descartar. Não falar isso porque não pode falar esse palavrão aqui. Mas pode, não sabe o que é isso, não pode, corta. Então, assim, mas assim, porque, cara, há um problema de uma produção. O país não, a indústria se pensa a partir da produção, é isso. Por que embalar a banana? Por quê? Porque fica fácil para vender, para transportar, quer dizer, uma questão muito mais industrial do que do cara que vai comprar, né? Se a gente não teria que pensar um pouco essa sociedade, uma sociedade que se regulamente, que cobre muito mais de quem produz do que de quem consome. Não estou tirando essas coisas, né? Começar a colocar imposto e pegar no bolso. Isso. Assim como coisas de tirando emissão de carbono, por Mesma exemplo, coisa. Talvez o futuro seja pensar nesse descarte do plástico. Porque forma... é verdade que as pessoas... Eu vou para a praia. Eu vou sempre numa praia aqui no Paraná, onde eu tenho residência lá, familiar. Sim, é estúpido. Que os caras, assim, a praia, o cara joga, toma a latinha, joga cerveja na areia. Quer dizer, não há dúvida nenhuma que o ser humano tem que ser alertado né, para isso. Tem que ter uma educação. Tem que ser educado. Tem que ser educado. Agora, sim, é que também há uma facilidade criada para que ele consuma ali, né? Ele possa jogar ali, não tem... a indústria não se pensa dessa forma. Eu acho um dos absurdos que eu vejo, por exemplo, a Coca-Cola é uma das maiores fontes de plásticos no oceano. Então, você vai para essas ilhas remotas, você vê muita garrafinha de Coca-Cola com todas os made in, assim, do mundo inteiro. Coreano, chinês, espanhol. É impressionante. Daí você vai aqui no mercado em Curitiba comprar tua Coca, tá lá, recicle-me na garrafinha, né? Jogando a culpa pro consumidor. Você que tem que reciclar. Mas não é bem assim. Eu concordo muito com o ponto do Faxina de a individualização do consumo não é uma saída. Você tem uma lógica de produção, até uma coisa que você falou que é muito interessante, que leva para essa questão de abstração do trabalho. Isso. Você oculta toda uma cadeia produtiva, todo o trabalho de indústrias e trabalhos envolvem questões de ganhos, de capital em cima disso, que são questões globais, questões de empresas geralmente de ampla escala. Como a Coca-Cola. E as empresas que desenvolvem o plástico para essas empresas também, muitas vezes. A Coca-Cola talvez produza o próprio plástico, mas tem empresas que também produzem tanto o produto quanto, e o plástico vem de outras grandes multinacionais. Então, você tem
uma abstração de toda essa cadeia produtiva e, no final de contas, quando o produto já está pronto, já está embalado, já está na prateleira do supermercado, A culpa é do consumidor. a culpa é sua. Então tem toda essa fetichização de realmente ocultar. Você começa a tirar toda aquela propriedade de trabalho que existe por trás e a culpa é só de você que está ali consumindo no final da cadeia produtiva. Mas é muito relacionado ao que a gente estava falando também de antropoceno, capitaloceno, de que a gente já está nesse modo de produção. A gente já está nesse modo de produção e nesse modo de consumo. Uma vez que estamos nesse sistema, a gente tem que pensar, como você falou, né, as alternativas de descarte e que você falou que eu achei muito interessante, que a partir de agora os geólogos provavelmente vão ter que pensar o plástico como, de fato, um agente ali, mais coisas para se estudar na cartelinha. Uma composição, exatamente. Mais Logo uma, vai ter porque uma a gente cartelinha já está de- nessa realidade. A gente já tem estudos que comprovam isso, né? E até uma questão que é importante, que é a questão do descarte, que vocês estavam falando. Existe muito uma questão que o lixo pode ser, pelo consumidor mesmo, pode ser descartado corretamente, mas as empresas, muitas vezes, pegam tudo que é descartado e mandam para... Lixões, meio do... mesmo Para outros local. países de terceiro mundo, muitas vezes Sim, recebem. uhum. Países periféricos recebem A toneladas e toneladas de quantidade lixo de de países de primeiro mundo. A Então, quantidade de descarte que existe de roupa também, em termos Sim, dessa parte de produção em ilhas e Eu tal. ouvi uma reportagem no deserto, não sei de onde, tinha um depósito de roupas de luxo. sim. Eu não lembro disso, eu lembro que isso me chamou a atenção também. Recentemente todo teve o um- caso dos Funko Pop, os Funkos, né, também, né, os Funkos, os Sim. bonequinhos que foram encontrados lá, 30 mil jogos desperdiçados, jogados num deserto só para Meu gerar mais Deus. valor, Porque aí- tirar do mercado. Ah, é? Uhum. E porque é uma lógica, é a lógica do Do capital. capital. É a lógica do É a capital. lógica do capital, de fato, assim. Você tem que manter o produto no seu valor e você não Sim. pode reduzir o consumo. Até porque, como a gente sabe, sei lá, se a gente for pegar, acho que o exemplo de plástico, que é a questão de embalagem de comida, a gente sabe que boa parte, na verdade, dos alimentos que estão no supermercado não vão nem ser consumidos. Eles são jogados fora. É, Eles tem foram- mais a questão dos Eles são alimentos. estragados, eles não chegam nem a ser consumidos. Então, você tem uma lógica do quanto que os produtos não são vendidos, eles são jogados fora, são mal descartados pelos próprios mercados, Exatamente. pelas próprias empresas, para justamente conseguir manter ali aquela faixa de preço, aquela faixa de ganho que as empresas querem ter em cima dos produtos. E o que ele descartou, ele não perdeu, porque ele já cobrou no pouco que ele vendeu. Ah, sim, Já, é. então, você A não perde Coca-Cola já nunca. vendeu pro mercado e tal, então, por exemplo. Exato. É muito desperdício, né? Deixa eu... Nossa, Bacana. até me perdi aqui, no assunto, estava tão bom que... Mas uma coisa que eu acho importante destacar, que a gente tá falando do antropoceno. O antropoceno é Eu uma ia pedir para você definir o conceito. Então, Ambos, Pra caso alguém antropoceno e esteja capitaloceno ouvindo. também. Isso. É. Quem esteja ouvindo, a gente tem uma Uma Então, compreensão. é que eu tenho mais familiaridade Com antropoceno. com o antropoceno, né? Que, assim, a gente tem... Uma das grandes contribuições de geologia para a ciência e para a história da humanidade foram principalmente duas coisas, né? A teoria da tectônica de placas, que revolucionou muita coisa. Mas, assim, principalmente o conceito de tempo profundo. Veio junto com a geologia, que a Terra tem 4,6 bilhões de anos, né? Não se limita apenas à nossa existência como humanidade, né? Então, esse tempo profundo tem uma tabela cronoestratigráfica, né? Uma tabela que é dividida desde 4,6 bilhões de anos no início da Terra, quando a Terra se formou, até o presente, ela é dividida em várias unidades, épocas, éons, períodos, né? E agora a gente está no período do Quaternário, na época do Holoceno, né? Indo para uma coisa assim mais específica. E o que é a geologia, queira ou não queira, que vai determinar cientificamente se o antropoceno existe ou não, porque tem que estar dentro dessa tabela cronoestratigráfica. Então, ela ainda é geologicamente, a proposta para ser uma época, uma transição do Holoceno para o antropoceno, por vários fatores, né? Que isso não tira da cartola, né? Tem muitos fatores para se determinar esse tipo de coisa. Que Então, é a base daquilo que você falou, que há um material novo, manufatura humana, que está metido lá nessas rochas que eram originárias, né? Sim. É, Então, essa um raiz. dos fatores. Um dos fatores. aham. Né? Mas, então, ela ainda é uma unidade de tempo informal,
que até esse ano vai ter uma comissão, uma reunião do pessoal que trabalha com a atualização. Essa tabela, quando estratigráfica, ela é atualizada várias vezes por ano. Todas as nossas unidades de tempo estão sendo sempre atualizadas, com novos marcadores. E vai ser a votação. Agora, será que vão votar para o antropoceno, sei ou não? Por isso que eu cheguei, que os geólogos já falaram para mim, olha, já virou uma questão mais do que geológica, política. Como que nós, da geologia, vamos continuar negando ele ali, né? Não negando, mas não oficializando, porque também é difícil você oficializar alguma coisa, que nem, por exemplo, marcadores normalmente são extinção em massa, tem que mudar a composição da Terra globalmente, que nem tem o carbonífero, foi quando teve um boom de carbono, por vários motivos na história da Terra. Então, a gente tá uma coisa que ainda está acontecendo, e como que a gente vai nos marcar? Então, o movimento dos antropocenistas, eles querem, é o que vai entrar em votação, se for votado. O marcador vai ser nos anos 50, a partir dos testes de bombas nucleares, a partir do boom de produção de plástico também. O microplástico é realmente um dos marcadores, está em todos esses sistemas da Terra. Todos os ambientes da Terra, né? Marinho, terrestre, nas geleiras. Então, só para deixar claro, né, que ainda é um movimento novo, assim. Será que o antropoceno vai ser votado esse ano e não vai ser mais informal? Mas é justamente o que vocês estavam falando, né? Que é realmente por uma necessidade mais política de pensar sobre isso. Se você define que a gente está nesse tempo, você pensa de uma outra forma sobre isso. Mas realmente eu imagino que tem todo um trabalho muito, muito complexo por trás disso. O meu ResearchGate lá vive atualizando, né? Um artigo rebatendo o outro sobre o antropoceno, sobre não sei o quê. Será que vai ser esse marcador ou não? Essa tá bem fervorosa, essa... Porque, deixa eu entender, porque os que são contra creem que, tipo assim, pode ter uma mudança de consumo, por exemplo, inferior de plástico, que aí não passa a ser uma coisa contínua. De produção, de imersão desse novo material no material milenar. É isso ou não? Então, é que muitos dos argumentos... Que é novo demais, é isso? Assim, falam muito que recente. Pelo menos tem que ter, por exemplo, um espaçamento temporal para você poder definir uma nova unidade. Mas isso a gente pensando, que nem eu falei, é geologia clássica, né? De pensar no passado é mais fácil nesse ponto. Não é complexo isso da forma que, assim, a gente tem que ter que nem você falou, um grande período, mas os outros que foram definidos, a gente não definiu depois. Sim. Tipo, depois que eles já passaram. Então, como que a gente vai... Esperar passar? Dentro dessa história tão recente da humanidade, né? Vai esperar, enfim, tantos e tantos e tantos e tantas gerações de humanos passarem para definir um marcador. Mas assim, complexo. O que é fato e o que todo mundo concorda é que o ser humano é agente geológico. Você vê, para construir uma estrada, gente, desmonta uma montanha em semanas. Verdade, sabe? Uma coisa que um processo erosivo levaria milhões de anos, faz em semanas. Né? Então, os próprios transposição de rio. Parece que lá na Europa, uma amiga tá fazendo doutorado, terminando lá, ela comentou assim comigo que na Europa não se tem mais rio natural. Todos foram moldados e mudado o curso. Até se você for ver o Tietê aqui em São Paulo, também um rio que foi... ele era todo um rio bonitinho, que fazia suas curvas e virou uma valeta gigante aberta atravessando o estado. Curitiba também tem isso. Tem rio subterrâneo em Curitiba, passa embaixo da Rua 15. Transposição de rio, a gente pensa de uma forma grande, né? Para realmente de um país fazer. Mas algo que é feito pelo ser humano há muito tempo, né? Tipo... Eu vi um trecho com um geólogo conversando sobre... tá, diga. Que eu ia pedir o conceito também pra gente... Ai, meu Deus, tô batendo muito agora. O conceito de capitaloceno também, se você conseguir definir pra gente. Só pros nossos espectadores, assim, sabe? Pra gente não tá falando de algo muito distante. Então, ele é parte do antropoceno, na verdade, né? Ele é um passo... Então, é isso que eu até comentar quando a Fernanda estava explicando, que se você for colocar, por exemplo, uma questão como antropoceno que engloba 12 mil anos de história da humanidade, você também vai ter que criar subdivisões dentro de um conceito, de acordo com o próprio desenvolvimento humano. Que aí não vai ser uma era geológica, mas daí, quando você vai pensar o ser humano enquanto realmente um agente geológico, talvez a gente pule muito para frente, justamente nessa história da humanidade, que daí talvez entre muito uma questão do capitaloceno, né? Mas aquele negócio, se você for pensar em modo de produção capitalista em si como uma datação de força produtiva humana, daí é uma questão ali que a gente vai pegar 150, 200 anos, assim, dependendo do país, dependendo do local.
E dentro do capitalismo você já tem outras divisões de capitalismo. Você tem o capitalismo tardio, que vai surgir depois quando questões culturais, as questões identitárias, outras questões assim também se tornam mercadoria. Também valores governamentais também se tornam mercadoria. Então você tem... como que você vai dividir um antropoceno, a história da humanidade, que é uma coisa tão ampla e que passa por tantos lugares e determinações até locais, né? De cada cultura, de cada país, como que vai ter essas interações. Mas o Capitaloceno é um que eu veria como fazendo mais sentido, porque engloba o momento da história da humanidade em que tem um modo de produção que influencia diretamente na formação geológica da Terra, dentro do que eu estou sabendo, né, até do que a gente está conversando, assim, porque seria esse modelo de produção mais recente que faz sentido que acelera da intervenção. o antropoceno. Faz a intervenção, a intervenção direta. Eu li um artigo que fala o seguinte, que o Capitaloceno prova que o antropoceno já existe, sabe? Ele vem porque dizia, olha, fala-se 10, 12 mil anos, não se sabe exatamente, né, da presença humana mais massiva, vamos falar assim, mas, na verdade, é agora, no período do capitalismo, é que essa presença começa a se acentuar. Mas isso seria o que? A partir dos anos 50? É que assim, você vai ter... Antes até, né? O capitalismo em si, ele da vai... Revolução Industrial. Século XIX, assim, meio do século XIX, começo do século XIX, assim, até o capitalismo tardio, daí vai ali para a questão dos anos 30, 40, quando você tem desenvolvimento de meios de comunicação massivos, outras formas que vão transformar esse consumo cultural uma coisa mais mercadológica, vai desenvolver essa indústria da cultura, indústria dos valores culturais, assim, até uma questão mais recente. Tá junto aí, você falava da questão das vias, né, dos rios, do desvio de rios. Até entra aqui essa questão que eu li um artigo, foi no Folha de São Paulo, recente, logo uns 15 dias depois daquele evento ali catastrófico, né, em São Sebastião, São Paulo. Né? E o cara fala o seguinte, olha, o que não está se percatando é a formação, nunca ouvi falar disso, viu? É a formação como chama? Das montanhas aqui, do mar, a Serra do Mar. Ele falou assim, a Serra do Mar, a palavra dele, viu? Eu daqui a pouco eu lembro o nome dele, mas ele é da USP. Ele falou o seguinte, é como se fossem grandes montanhas de pedras, muitas pedras, e pedras imensas. Ele falou assim, o que acontece, a terra sobre essa pedra não é muito extensa. Ele falou, então, quando você começa a ocupar, ela começa ali entrar água, entrar tudo, e peso faz com que essa terra escorrega. Aí ele citou, inclusive, foi logo em seguida, citando a questão das rodovias aqui no Paraná, e Santa Catarina. O que acontece? É o peso tão grande, e ele tá bordeando essa montanha, mas a base dela é pedra. E esse peso sobre essa parte de terra, vamos chamar assim, ou até ele dizia, até de pedras fragmentadas, começa a escorregar. Ele falou assim, isso é imprevisível, dizia ele, né? Então, não sei se você tem algum estudo sobre isso aí, porque ele fala assim, que aqui sim é o Capitaloceno confirmando o antropoceno, entende? Quer dizer, que agora, na sua versão industrial, capitalista, etc., é quando confirma, né? E talvez isso que você está vendo agora é a confirmação do antropoceno. Por isso eu acho assim que, claro, só uma outra área, é que assim, essa discussão é um pouco tardia, não, assim, o pessoal não está levando em consideração que agora sim a presença do antropoceno é quase indiscutível, né? Pois é, então, tem mais por exemplo, esse caso dos desastres naturais, trazendo aqui para as nossas BRs que liga Curitiba ao litoral. Bem recente, né? Bem recente, só que também tem o processo natural da natureza. Ter escorregamento, deslizamento. Sempre teve, né? Sempre teve, né? E agora a gente tem a nossa presença ali, ou acelerando, construindo lugar errado, ou tirando a vegetação, ou não monitorando os lugares certos. Aqui na nossa rodovia, por exemplo, foi um mapeamento mal feito, né? Os profissionais não fizeram uma boa análise de risco geológico. Quando construíram. Quando construíram, mas o monitoramento dos processos naturais. Eles consideraram que tem presença de vegetação, está seguro. E não é bem assim. Eram locais que, se você monitorasse, saberia que naturalmente poderia acontecer. Né? Então, também tem essa relação, né? Você tem que monitorar as coisas direito, usar os métodos certos. Eu acho profissionais que isso competentes. é um ponto em termos de desastres que a gente tem vindo... A gente vê cada vez mais recorrente, em termos de monitoramento mesmo. Porque fora os erros humanos na construção das coisas, enfim, de barreiras... Enfim, qualquer coisa que precisa ter esse mapeamento, não só geológico, mas eu imagino que
de muitas áreas. O monitoramento, a gente não vê ele sendo tão forte, né? Tão recorrente em muitos casos. E aí a gente vê... E às vezes até acontece, mas aí tem questões políticas. Com certeza. Tudo é política, né? E, nossa, se você for ver por esse lado, assim, todos os grandes enchentes, todos os problemas urbanos que a gente vê, alagamento nas cidades, até casos mais extremos, como o deslizamento de Mariana, todos eles perpassam por essa parte de que você tem que permanecer monitorando e permanecer analisando os riscos, né? Eu que trabalhei durante muito tempo com riscos, que nem eu lembro, não sei se vocês lembram quando teve aquela tragédia de 2011 aqui na Serra do Mar também, morrer. Sim. Eu trabalhei na Mineropar, num tempo que é o local do Serviço Geológico do Paraná, que até mudou de nome. Desde 2005, uma equipe de geólogos estavam prevendo naquele mesmo local, aquele mesma quantidade de coisa que escorregou. E eles estavam há anos tentando, alertando. Daí você chegava na sala deles, tinha um mapa de risco de 2005, assim, atrás, assim. E daí eles sobrepuseram os deslizamentos que aconteceram depois. Estava previsto. Quase 100% de acerto, gente. Então, a maioria também desses desastres já foram... já fizeram previsão sobre eles, mas parece não se levou a sério politicamente. Não, nem o político, eles não querem prevenir. Parece que os caras querem ser o cara que vão remediar, salvar, que vão lá né? salvar, O herói. tal. Tem isso também. A própria noção de um desastre ambiental, né? O meio ambiente não realizou nenhum desastre, ele só é uma força existindo. Sim, existe um desastre social, é um desastre político. Concordo. Então a natureza não tem culpa, o próprio ela não é o conceito de desastre, né? Verdade. Tipo, nossa... agora me falaram uma coisa aqui, a minha produção. Voltar no assunto do plástico que a gente estava falando, um negócio só para citar assim, que saiu esses tempos que a Tupperware tá entrando em falência. É verdade. Sério, gente? Eu ia Como tocar assim? nisso. Sim, anunciado agora, recente. Sério? 77 anos de empresa e, assim, é algo... Foi uma... Aqui, gente, às vezes As vozes a na minha sua cabeça estão falando ela alto. não bate, assim. Mas o quanto isso representa muito do que a gente estava dizendo, né? Porque não é o plástico necessário, digamos. Não é aquilo que já é a embalagem dos produtos, ou então de armazenamento, de transporte. É o individual mesmo, é o plástico que a gente quer ter dentro de casa e todo mundo tem orgulho, enfim, tem toda uma cultura das mães e das tias e das avós de ter orgulho das suas Tupperwares. E que, assim, se você for ver, é algo realmente programado para obsolescência, assim, porque uma vez que você tem uma quantidade de Tupperwares, a não ser que você faça para colecionar ou tal, você não vai precisar continuar comprando, porque plástico a gente já viu que a gente não sabe quando ele vai se decompor, ele é um material muito resistente, né? Ele não quebra, não... Enfim, só queria trazer isso, essa reflexão. Eu acho que é interessante... Você ficou feliz com a Tupperware falindo ou não? Eu não sei. Não, a notícia teve agora. Você teve agora a notícia. Ficou feliz ou não? Eu não sei. Tá bom. Não, era só não é de sobre sacanagem. estar feliz. Não, era só de sacanagem, só pra botar ela. Eu não vi nenhuma cara triste aqui quando foi anunciado isso. Só queria deixar isso bem claro. Mas queria provocar ela. Mas aí a gente tá colocando a culpa no consumidor de novo. Mas daí eu vejo muita questão, até que a gente estava conversando antes da gravação, que o Thiago da produção ali falou pra mim, em algum momento eu tinha que mencionar o filme da Barbie, né? Um desafio assim, que vai lançar em breve. Sim. E até uma questão que, se você for ver, a própria musiquinha tema da Barbie, né? Eu sou uma garota de plástico, vive num mundo de plástico, isso é fantástico. Nós vivemos num mundo de plástico já. O plástico, ele faz parte da nossa rotina, faz parte dos nossos hábitos de consumo. E, tipo, de tudo que a gente vai... Seja uma coisa que a gente vai ter durante décadas, como um Tupperware, seja uma coisa que a gente vai descascar ali, abrir, jogar no plástico, jogar na rua. Então, se você for ver, o mundo de plástico da Barbie já é real, né? Nós já estamos nele. E
É muito esquisito você ver uma empresa como a Tupperware de tanto tempo e tanta tradição falindo assim, dessa maneira. É muito esquisito. Né? E aí, Mas de novo, aquilo que você deixa eu tinha... aproveitar. A ficção, de alguma forma científica, se antecipando à realidade ou não? Mas é que, ó, eu ia trazer uma questão Não que não traz é mais se outra. antecipando, é aquilo que você tinha dito, né? Que a gente leva um tempo para processar isso e para transmitir de forma cultural também, não só em termos de consumo, mas que você também tinha trazido um outro exemplo de um filme, né? Acho que mais antigo, de que a gente, enfim, você pode falar melhor, mas o que você espera? Agora eu quero fazer uma bem crítica de cinema, assim. O que você espera? Você espera que esse filme da Barbie vai trazer algum questionamento? Porque eu tô ansiosa pro filme da Barbie, tá, meu ingresso? Eu espero muito que seja um filme no estilo um show de Truman da vida, ou alguma coisa que vai ser Imagina sobre isso. essa ocultação da realidade e tal, num mundo ficcional perfeito, maravilhoso, que se mostra como uma coisa não tão perfeita e não tão atraente quanto é à primeira vista, assim. Eu espero que seja muito nessa pegada paranoica, até por causa que se você for ver a lista de filmes que a diretora reservou para os atores, é incrível, assim, ali é só filme dodói da cabeça, assim, então vai ser um filme talvez com muitas surpresas. Mas indo um pouco para a questão do que o Faxina perguntou da ficção científica, é legal você estudar o quanto que uma ideia de um conjunto de obras que a gente dá para um conjunto de obras, a gente, sei lá, o drama, o ficção científica, o terror, tal, ele só passa a fazer sentido quando historicamente ele passa a fazer sentido, ele tem uma razão para existir. Ele é passivo de existir. E isso é justamente o que acontece com a Revolução Industrial. Se você for ver a própria ficção científica enquanto gênero literário, né, que é Se quando tornou começa, muito mais forte, né? se torna nisso. Você tem, tipo, o Júlio Verne, que vai falar sobre esse uso bonito da ciência quando uma coisa que vai ajudar a humanidade. Você tem o H.G. Wells, que vai fazer a questão de como marcianos vão vir, vão invadir, matar todo mundo, como se os britânicos estivessem sofrendo o mesmo processo imperialista que eles colocavam no mundo. Então, a ficção científica, ela só vai fazer sentido quando você tem esse desenvolvimento tecnológico e científico super acelerado. As inovações acontecem numa velocidade extrema. A própria questão, agora a gente está vendo as pedras com plástico em menos de 100 anos de plástico existindo no mundo. Como que esse desenvolvimento ultra acelerado ele vai ser representado na arte pela ficção científica. É um momento em que ele só faz sentido com a existência do capitalismo. É uma coisa muito esquisita, assim, é sintomática, né? Um sintoma desse momento histórico da humanidade. Então você vai ter todas essas reflexões. Como que as tecnologias, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor vão influenciar diretamente na nossa vida e como que isso vai ser representado na arte. Daí você tem a ficção científica que surge para ocupar esse espaço crítico. Quando a gente fala muito da questão da ficção científica, ela está prevendo, ela está tentando nos avisar de uma coisa que vai acontecer. Eu lembro muito de uma frase da Ursula Le Guin, né, que foi uma escritora de ficção científica que escreveu A Mão Esquerda da Escuridão, O Despossuídos e outros livros assim, bem clássicos de sci-fi. E ela falava, a ficção científica não prevê, ela descreve. Então, ela está descrevendo o quê? Ela está descrevendo o que acontece na história humana. Ela está descrevendo o que nós fazemos na nossa história enquanto humanidade. E ela vai reformular isso através ali de planetas distantes, de povos alienígenas, de robôs. Metáforas, alegorias. Essa linguagem na arte, ela vai disfarçar o que acontece na realidade. Sim. Então, é muito uma questão interessante. Por isso que o potencial político, né, do sci-fi é uma coisa tão legal de pensar. Como eu estava falando do Crimes do Futuro. Você vai ter o ser humano comendo plástico. O ser humano já está comendo plástico, como você bem trouxe. Então, isso já está acontecendo de certa maneira. Nós já estamos numa relação do que é biológico, o que é mecânico, o que é científico, o que é produzido por nós já virou parte de nós. Então, é muito estranho. Nesse sentido, acho que é legal a gente pensar também sobre como a arte tem esse potencial... não diria educativo, mas transformador no sentido de trazer através de alegorias, de metáforas, de um apelo emocional, de uma beleza, de um cenário apocalíptico, de uma coisa, questões que a gente realmente precisaria estar discutindo, né? E o porquê também, que daí eu acho, fonte não foi preciso, do apelo emocional que você comentou das pedras de plástico, que eu acho que se relaciona muito com isso. Total, assim. Tanto que em breve vai ter uma parceria nossa, do nosso laboratório, junto com uma artista plástica lá de Brasília. Ai, que legal. Que ela veio procurar a gente, né, para fazer alguma exposição,
né, num museu E lá elas de são muito Brasília bonitas, né? Sim, Porque sim. é brilhante, enfim, as fotos que eu vi. Vai estar aí na tela de vocês, a gente vai botar depois. Mas ela dá uma composição bonita para uma exposição, uma bonita e que essa artista plástica, agora eu esqueci o nome dela, deveria ter anotado, eu não sabia que ia entrar nesse assunto, mas ela faz composições da mistura da natureza com o ser humano e é um apelo muito legal para conscientizar as pessoas através da E arte. trazer uma reflexão, né? trazer que é uma o que a reflexão. arte faz. Né? Tanto que essa geóloga canadense que eu comentei, a Patrícia Corcoran, ela também se alia a artistas plásticos, fotógrafos. Que legal. Lá no Canadá e nos Estados Unidos, eles lançaram livros só de fotografia. E no museu, tem vários museus com várias exposições desse tipo de rocha. Então, uma coisa que a arte e a geologia se entrelaçam. É impressionante. E é tão legal que a arte se propõe a isso também, né? Claro. Que é super importante. Você humaniza esse tema, né? Sim. A arte, ela tem essa possibilidade de humanizar um tema que é um tema parece abstrato para muitas cabeças. Não, cara, ele faz parte da sua vida. Ele está na sua vida, Eu acho né? que isso Com faz muito certeza. sentido também a gente pensar a forma como a gente divulga a ciência, né? Que é Isso. todo o propósito aqui da Agência Escola. Mas que hoje em dia, que assim, por muito tempo, a divulgação da ciência ela foi pensada como uma coisa engessada, né? Acadêmica, de você. E que é necessário, porque para você se comunicar com os pares, você precisa ter os seus artigos publicados, enfim, tese, dissertação, etc. Mas que para a gente conseguir retribuir, que é o objetivo, né? Que os projetos de extensão por si só precisam dar esse retorno para a comunidade da pesquisa que a gente está fazendo aqui, que a gente não consegue mais ficar só nisso, a gente precisa de outras formas. A gente precisa pegar as pessoas, não pegar as pessoas, mas a gente precisa chegar nas pessoas através da arte, a gente precisa chegar nas pessoas através da comunicação, do audiovisual, de De uma de narrativa uma envolvente, narrativa né? envolvente. Que cria A gente expectativa. é cada vez mais. Isso. E ainda mais na época em que a gente vive, que, enfim, né? Aí a gente entra em outra área da comunicação, de que a nossa capacidade de abstração, de concentração, ela já está mudando também Sim. pelo nosso consumo de audiovisual, de rede social, de tudo. Então, fica cada vez mais difícil para o pesquisador fazer esse trabalho, né? De você Pois é. conseguir chegar até as pessoas e mostrar o que você está fazendo. Eu acho que tem um momento em que daí a arte, ela tem uma questão, né? A arte, ela pode criticar e apontar, que nem a gente tava falando, tipo, na ficção científica você vai ter os filmes ali de distopias que vão mostrar essas Sim. realidades em que a humanidade já tá lá para o final se destruindo. Filmes de desastres, tragédias naturais, nós vamos ter muitos Sim, filmes que são sobre muitos. isso também. Eu Fim do mundo. adoro. hein? Adoro. 2012. E você pode ver também uma questão, mas também uma questão de um olhar crítico sobre essas obras, que elas não podem ser apenas obras que elas sejam uma lavada de mãos. Como eu fiz essa questão, eu fiz essa crítica, você viu essa crítica, você concorda com a minha crítica, estamos todos de consciência limpa. Não, a Sim. mudança ela tem que ser política, ela tem que ser uma mudança realmente muito profunda também na questão de como que a gente leva nossas forças produtivas, como que essas coisas são produzidas, consumidas, descartadas, reaproveitadas dentro da sociedade. A arte, ela é um caminho, Sim. mas ela não pode virar uma coisa que é crítica só pela crítica dela mesma, para a limpeza de consciência. Ela tem Com que ela tem que certeza. mover atitudes concretas. E além disso, como o veículo de comunicação é uma ferramenta poderosa para divulgar. Porque que nem nosso trabalho das rochas plásticas, teve colegas meus que por exemplo, um deles mora no interior de São Paulo, e ele falou, nossa, a minha tia, sabe, que tem contato assim com nada que a gente tem contato, ela soube do seu trabalho, a Fernanda veio perguntar que para mim, legal. sabe, pessoas muito inesperadas do interior, de uma cidadezinha que eu nem sabia que existia. Né? E chegou para essas pessoas através do meio de comunicação clássico, né? Que foi o quê? Jornal? Rádio? Né? E também eu fiquei impressionada Sim, sim. com Acredito. o alcance. Ô, Fernando, deixa eu fazer uma pergunta assim. Para você, claro que você ficou feliz do ponto de vista como cientista, né, como pesquisadora, aí encontrei isso, quer dizer, sabe? Então, há assim, uma felicidade. Agora, sim, você, ao encontrar isso, te preocupa enquanto pensar a humanidade ou não? Você acha que é parte do processo natural da evolução da espécie?
Então, é que a felicidade que veio pra mim, né? O sentimento de felicidade foi no sentido que eu encontrei um propósito de Isso. trabalho, né? Agora faz sentido o que eu tô trabalhando. E foi uma coisa que eu encontrei ali de forma... Um professor falou isso pra mim, que foi uma forma que eu me encontrei organicamente com a ciência, né? Então, eu... Sem querer, eu olhei uma coisa, fiz uma pergunta, desenvolvi um método, né? Eu juntei toda uma equipe, que você não faz ciência sozinha. Então, foi toda uma equipe por detrás, tá lá no artigo o nome de todos, né? Que deram todo o suporte necessário. Então, eu fiquei feliz por encontrar um propósito. Mas a realidade, na verdade, é triste, é preocupante, né? E por que esse tipo de rocha, ela foi relatada, está sendo relatada em vários lugares do mundo, geralmente em lugar paradisíaco, Ilha Oceânica, Havaí, Ilha da Madeira, costa lá da Inglaterra. Agora foi achado que eu vi minha citação hoje de manhã no Caribe, porque são lugares paradisíacos que contrasta muito você ter um tipo de poluição como essa. Então, assim, nos olhos, na emoção, também me pegou na emoção. Pô, como isso aqui tá aqui na Ilha da Trindade, na Praia das Tartarugas, não podia estar aqui. Uma tristeza imensa nesse dia, né? Sim, então é por esse viés também. Mas é muito importante que alguém esteja olhando para isso, né? Com que certeza. Justamente porque não pode parar aí só na reflexão. A gente tem que pensar em formas de enfim, tudo que a gente já falou até então, né? Então, Não, que é legal, ela falou, legal que você destacou isso. Não é que eu vi lá e falei, puxa, encontrei uma pedra de plástico. Né? Não. Eu encontrei, o que é isso, né? Vai pergunta, aí você vai desenvolver um método método achar uma resposta. até ter uma... De fato né? Aí você sai da hipótese zero, isso daqui é rocha, pode ser considerado rocha. Eu fui atrás disso. Você queria saber o que era, né? O que era. Que rocha é essa? Então, é isso que eu quero trazer para todos os meus colegas jovens cientistas que estão no começo da carreira que nem eu. O caminho é esse, é você achar uma pesquisa que você goste, que você encontre propósito, é publicar um artigo de impacto, principalmente um artigo internacional, né? Você tem que brigar lado a lado com... Tem universidades que são mais antigas que o Brasil lá fora, né? A gente briga... Assim, a gente tem que brigar peito a peito com eles para publicar na mesma revista, né? Uma coisa muito mais tradicional, científica, com muito mais dinheiro, né, que é injetado, né? Mas a gente tem que tentar levar os nãos, publicar em revista internacional, e aí tem que ter uma boa universidade, que nem o UFPR tem, que teve um meio de comunicação inicial excelente, que foi assim o processo, né? Legal. A gente fez a minha parte, toda a equipe, e a parte de divulgação da universidade fez a parte dela, e também teve essa coisa de seu apelo, plástico, ilha, que ajudou a espalhar a notícia mundialmente. Mas tem que fazendo a nossa parte, assim, dá para trazer a ciência de alguma forma, né? Para todo mundo. Nossa, um exemplo super legal, assim, você que faz ciência, pense nisso que ela acabou de falar, sabe? Tipo assim, traga, né? Vai à luta, né? Não fala, mas, assim, já descobri, também, fiz o artigo e mandei. Não, como é que eu vou dar divulgação para isso, né? Legal. Mas é uma discussão que a gente já fez e a gente pretende trazer também essa discussão da divulgação e de como a gente pensa... como a gente pensa isso para o futuro, assim, como nós, comunicadores, pensamos a importância da ciência, num geral, para o futuro, assim. Eu acho que isso é algo que é uma questão que a gente também quer trazer aqui para o podcast, enfim, agora e em discussões futuras. Eu acho que o mais importante é pensar também a questão, por mais da questão dos pesquisadores muitas vezes tentarem evitar isso, mas é uma questão, toda a produção científica ela é política a seu modo. Ela nunca vai estar desvinculada de um ideal político. Assim como arte, fazer arte é político, fazer ciência também é político. Sim. E, como eu falei, o desenvolvimento político e tecnológico da nossa sociedade é extremamente atrelado à política, a vontades políticas. A ciência, os meios de comunicação, a tecnologia, elas não são vilões da sociedade, inimigos do ser humano, não. Elas acontecem por trabalho humano, são desenvolvidas de homens, de pessoas para pessoas. Então, o que nós temos que fazer é pensar como que isso está sendo utilizado politicamente e como também fazer uma crítica política a isso, como trazer novos caminhos políticos para isso. Isso é uma coisa que é o trabalho do cientista também se pensar não só como agente crítico, mas também como agente político atuante na sociedade. A divulgação científica, seja por revistas, seja a gente vinha aqui no podcast, é uma maneira de fazer pensar politicamente essa ciência e tudo mais, mas é uma coisa que
os cientistas também têm que se encarar mais nesse papel. Acho. Isso é muito legal. Nossa, Tanto isso que é ótimo. agora eu tô refletindo aqui que nem esse conceito de antropoceno não chegou assim na boca do povo por geólogos. Foi por antropólogos, sociólogos, historiadores, né? Foi da galera de humanas, né? E essa é uma coisa para nós das ciências da Terra e ciências exatas também refletir um pouco, né? Sim. Legal, Sim, legal. Mas enfim, e vamos. Nossa, esse papo foi muito legal. Gostoso. Queria agradecer todo mundo. Agradecer vocês três, assim, especialmente nossos convidados, Com né? A certeza, Fernanda e o evidente. Porque eu sou Finkler. da casa. Não, precisa você agradecer, não. não precisa. Você tá ganhando, né, pra isso. Eles que estão aqui no tempo livre deles. E acho que hoje, assim, já vamos encerrando. A gente teve um papo muito legal. De novo, agradecer muito a presença de vocês aqui. E pedir também que qualquer coisa que vocês tenham, que vocês queiram acrescentar, enfim, algumas coisas que vocês tenham dito. Você disse alguns, sei lá, não lembro o nome de alguém. Enfim, manda pra gente que a gente pode corrigir isso, né? E agradecer também quem tá assistindo a gente, enfim, todo mundo, toda a nossa equipe, toda a nossa parte de produção, nossos diretores, pessoal da fotografia, pessoal da edição de imagem, pessoal de preparação de voz, tudo. A redação. Tem uma Todo trupe mundo. atrás, não é que não, Tem uma trupe, não tem tem só uma essas trupe. duas carinhas bonitas aqui, não. Ele bonito é ótimo. O pessoal do CG aqui faz E a minha mão assim, pegar também, fogo, vai. Lembrando também, agradecer, né? Isso a gente nem precisa, mas a agência escola, a Sim. UFPR num todo, o SACOD, que é o setor de artes, comunicação e design, a UFPR TV, que a gente está utilizando várias coisas da UFPR TV, vários equipamentos, enfim. Esse espaço aqui é do setor. Enfim, agradecer muita gente por isso, porque eu acho que é uma iniciativa que tem uma possibilidade de a gente trazer muita gente legal como vocês para discutir coisas muito importantes. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Aí, Finkler. últimas palavras. Quer começar? Pode começar. Aproveita e faz comercial de novo. Né? Esqueci de uma coisa. O Finkler, ele nem deixou eu trazer, ele já trouxe as indicações dele, porque tem ele razão. veio preparado. Mas eu tenho uma coisa que a gente quer trazer também aqui, de sempre pedir para os convidados indicarem. Pode ser tanto uma indicação no termo acadêmica, científica, como um determinado autor, um determinado livro, um determinado artigo, quanto indicações de filmes, de séries, enfim, fica a critério de vocês aí. Então, pedir essa indicação que tenha relação com o nosso tema. Bom, eu acho que eu posso trazer como recomendação de filme. Eu acho que o Crimes do Futuro, que eu falei ali, Tá já bom. é uma recomendação bacana para trazer. Pela conexão com o episódio, assim, eu acho que já tá bem Sim. interessante. Mas eu acho que vale a pena. A minha última questão seria de questões de realmente últimas considerações, que eu poderia já entrar nisso, que seria de novo reforçar o meu podcast também, o Massacre Podcast. Estamos no Twitter, no Instagram e Spotify, todas as coisas assim, Massacre Podcast você encontra lá, a gente fala de cinema de terror e tudo mais. E a minha última consideração é: assista um filme de ficção científica pensando como a tecnologia e como a ciência que é mostrada nesse filme, como que ela está alinhada politicamente, como que ela é representada politicamente, qual que é o papel que ela desempenha politicamente dentro daquela narrativa. E isso vai fazer com que a sua percepção cresça muito, assim, na sua percepção crítica, para não ser, às vezes, só carros voadores e cidades bonitas e futuristas. Tem que pensar politicamente também as narrativas artísticas. E é isso. Bacana. Muito obrigado. Legal. Obrigado a você, cara. Então, eu trouxe um documentário que eu vi pela primeira vez na pandemia. Ele é um pouquinho mais antigo, mas eu vi durante a pandemia. Eu acho que tem disponível no YouTube. Eu vi no Telecine, não sei se tem no Telecine ainda. Mas é um documentário belíssimo, que se chama Lixo Extraordinário. Não sei se o Vitor já viu. Sim. Vocês já viram? Não, eu ainda não, esse não. É muito bonito. Ele Lixo é extraordinário. Lixo Legal. Extraordinário, que é a história de um artista plástico. É o Vicky Muniz. Ele é um artista plástico bem famoso. E ele fez é uma história que ele ficou sensibilizado por um aterro sanitário, que era o maior da América Latina, agora já foi... Fica lá no Rio de Janeiro, já foi desativado em 2012. E era, assim, um lugar de mais ou menos 1 milhão de metros quadrados, onde comunidades se instalavam nesse lixão, nesse aterro sanitário. E ele tenta tocar, assim, a sociedade de alguma forma, fazendo arte com aquilo. Então, o documentário mostra
ele pegou alguns moradores, né? Alguns participantes desse aterro sanitário. E ele pegou um galpão lá para fazer a obra dele, né? Que ele monta figuras, caricaturas no galpão, daí tira foto, para depois participar de um leilão lá na Inglaterra, se eu não me engano, daquelas obras de artes que ele construiu junto com a comunidade. E ele só não mostra a situação de miséria, da quantidade de lixo. 70% do lixo produzido no Rio de Janeiro ia para esse local, 100% do lixo de Duque de Caxias ia para esse local. Recebia 10 mil toneladas por dia de lixo esse local. Então, ele tenta tocar com a arte, né, a situação de um lixão ao céu aberto. É muito bonito, é muito sensível, ele mostra a história das pessoas, né? Eu deixo é um bom documentário para refletir. Antropoceno, lixo, é bem bacana mesmo. Legal. Obrigado. Acho que é isso, então, gente. Obrigada de novo. E lembrando que... nem precisa lembrar, né? As redes sociais da E, mas... Curtam, é isso aí. Curtam é isso aí. bastante.